Pronto, voltamos. Espero que todos tenham muita paciência e voltem. Já estou chamando a Roberta. Só aguardar ela voltar. Aê! Vamos torcer para dar certo agora. Ufa, gente! Aê! Agora foi. Finalmente! Pronto, agora vai. Tem um monte de gente querida já entrando, falando oi, boa noite. Várias amigas, fonos queridas. Roberta, primeiro eu queria te agradecer imensamente por aceitar o convite. Eu me senti muito honrada, né? Você é uma pessoa que eu respeito infinitamente. Eu vou te apresentar, tá bom? Tá A bom. doutora Roberta Martinelli é fonoaudióloga clínica, especialista em MO, é mestre e doutora pela Faculdade de Odontologia de Bauru, né? Ligada à USP, à Universidade de São Paulo. E assim, na realidade, gente, se a gente fosse falar, apresentar a Roberta, a gente ficaria uma hora falando do currículo dela. Ela é muito famosa, especialmente tanto dentro, mas fora do Brasil, seu nome é super respeitado, né, Roberta? Seu protocolo está arrebentando e por merecimento. Então, eu queria começar só falando assim, que eu acho que o protocolo, ele exige conhecimento. E um protocolo não é simplesmente aplicar. Ele é uma ferramenta que foi muito estudada, mas que também precisa de conhecimento para ser aplicada. E o seu protocolo me despertou muitas coisas boas, Roberta. Porque quando eu, por exemplo, vou só dar um exemplo, quando eu vi que você considerava o repouso como um ponto e o seu protocolo é o único, né? Que faz isso, eu falei, meu Deus, o repouso é função também. Se a gente for pensar no impacto que ele tem no crescimento facial, então, assim, quanto mais eu me aprofundo, eu fui refazer seu curso mais uma vez o ano passado, né? Porque eu acho que a gente está aprendendo sempre e quanto mais a gente vive na clínica, mais a gente tem para aprender, Sim, isso é né? fato, não tem como. A gente está sempre estudando. E a gente, quando a gente pensa que sabe tudo, vem alguma coisa que desequilibra a gente e mostra que a gente não sabe tudo. Então, nós vamos É ter verdade. sempre que estudar muito, não tem como. Não tem saída, né? Não tem saída. É. Desde E que a se a gente gente entra. pensa em língua, então, nós não sabemos nada de língua. E assim, é uma coisa que me preocupa muito as pessoas acharem que a língua é uma estrutura fácil e que o fato dela estar se movimentando já é suficiente, não importa como. E a gente sabe que não, né? Que a língua tem todo um aparato para fazer todas as funções orofaciais, né? Para participar de todas as funções orofaciais corretamente e não adaptada, Sim. né? O seu curso é escandaloso, né, Roberta? Ah, Eu não sei, eu sempre sou falo. apaixonada, então eu sou suspeita. Eu falo que é escandaloso, porque a profundidade com que você trata o assunto, com que você vai e apresentando e com questões muito atuais, os últimos estudos, as últimas publicações, é sempre um arraso, é sempre maravilhoso. Eu sou sua fã, Ah, que bom, fico feliz. sempre aprendo muito. Enfim, Roberta, chegaram tantas perguntas, eu fiquei muito impressionada. Eu acho que esse é um tema importante, né? E, e E queria ainda que gera você. dúvida em muitas pessoas, né? Uhum, Ainda sim. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho do seu protocolo. Bom, então meu protocolo surgiu, na verdade, por acaso. Uhum.
não era o objetivo nem do meu mestrado, né, nem do meu doutorado. O que me incomodava muito, eu sempre fui fono de serviço público, continuo sendo de serviço público e acredito no serviço público. E eu atendia sempre num serviço que atendia crianças de 0 a 12 anos. Então, quando os bebês chegavam para mim, ou as crianças maiores chegavam, os bebês chegavam normalmente desmamados. E as crianças com muitas distorções de fala. E aí eu começava a atender e ficava muito frustrada, porque chegava num ponto que eu não conseguia automatizar corretamente o ponto articulatório. E a família ficava insatisfeita e eu ficava insatisfeita. E aí eu tive a oportunidade, a felicidade de entrar no grupo de estudos da professora Irene, né, Marquesan, que me abriu muito a visão para as questões do frênulo, da interferência na fala. E aí veio a minha pergunta, será que então o frênulo, a gente consegue diagnosticar a limitação do movimento da língua causada pelo frênulo lingual já em bebês? E aí eu fui pesquisar. Então, a ideia era assim, será que existia correlação entre frênulo lingual, sucção e deglutição, que eram as funções dos bebezinhos? E para conseguir isso, nós tivemos que fazer um protocolo. E aí o protocolo inicial, ele continha tudo que a gente encontrou na literatura de avaliação de bebês. Tanto para sucção, quanto para deglutição, quanto para amamentação. E ele era assim, demorava de 50 minutos a 1 hora para ser aplicado. Porém, a gente tem todas as correlações daquilo que era por conta do frênulo e o que não tinha a ver com o frênulo. E aí fomos enxugando. Então, no final, a gente viu que o frênulo realmente interfere na sucção e na deglutição. E o protocolo surgiu em função disso. Então, na verdade, ele foi o resultado do meu trabalho. Só que para a gente chegar nesse resultado, nós tivemos que desenvolver muitas pesquisas paralelas. Porque existia na literatura e a gente falava assim, vamos confirmar para ver se é mesmo. Vamos ver se há relação. Vamos ver se não há relação. E assim fomos fazendo muitas pesquisas paralelas durante o meu mestrado e depois durante o meu doutorado. Hoje eu não tenho dúvida de que o frênulo interfere, eu não tenho dúvida de que o protocolo realmente é sensível para detectar as alterações do frênulo que interferem na livre movimentação da língua, e eu acho que ele serve de guia e dá segurança para que a gente indique para procedimento cirúrgico. É verdade. Eu acho que é fantástico isso que você fala, porque o protocolo, eu acho que tem uma diferença, né, Roberta, que é importante passar para as pessoas, que tem a triagem e tem o protocolo, né? Sim. Então, na verdade, o protocolo, ele foi concebido inicialmente para ser aplicado em bebês com 30 dias de vida. E aí veio a lei, e ele estava em processo de validação para ser aplicado em bebês com 30 dias de vida. E a lei foi sancionada, e essa lei dizia que teria que ser feito nas primeiras 48 horas de vida antes da alta hospitalar. E aí nós tivemos que fazer um outro trabalho. Assim, o que do protocolo que poderia ser aplicado nas primeiras 48 horas de vida. Porque o protocolo ele não pode ser aplicado nas primeiras 48 horas. Porque eu tenho que esperar o bebê se adaptar à sucção, à deglutição, ter uma amamentação mais estável para depois eu correlacionar com o frênulo lingual. Então, nós tivemos nesse período que validar a triagem neonatal do protocolo, que é aquilo que pode ser aplicado aí nas primeiras horas de vida. As pessoas me perguntam, mas só nas primeiras horas de vida que aplica a triagem?
Eu digo, não. A triagem, ela pode ser aplicada até 2 anos de vida. O protocolo todo, não. O protocolo todo, ele pode ser aplicado só até o 6º mês de vida. Mas a triagem até 2 anos. Né? O protocolo inteiro, ele é considerado reteste do que deu o idoso na triagem. Então, quando a pontuação da triagem der entre 5 e 6, nós caracterizamos que esse frênulo é duvidoso. E aí, o bebê precisa passar pelo reteste. Não é 30 dias depois que fez o teste. É quando o bebê tiver 30 dias ou mais. Por quê? Nós precisamos que esse bebê se adapte à condição de sucção e deglutição, e aí nós vamos, então, correlacionar com o freio. Muitos me perguntam, mas o bebê não desmama? Não. Esse bebê de frênulo duvidoso, ele não desmama. Porém, a mãe vai ter queixa. Mas ele não desmama, né? O que desmama é o que está alterado e não fez. Ele tem uma maior chance de desmamar. E aí as pessoas me perguntam, mas se está alterado, ele vai desmamar rápido? Não, depende. Ele pode desmamar rápido ou ele não desmama rápido. Tudo vai depender da mãe, vai depender de outras coisas, do tipo de mamilo, se facilita, se não facilita. Porém, o que acontece com o bebê é que ele vai sugar e deglutir adaptado. E é isso que nós queremos. Então, eu me preocupo muito quando as pessoas dizem, ele tem língua presa, ele não vai mamar. Imagina, ele não vai mamar. Quem trabalha com bebê sabe que o bebê mama. Tem muitos bebês com anquiloglossia, com língua presa, que mamam. A diferença é como ele mama, não é se ele mama. Exato. O impacto que isso vai dar em todo o processo aí digestivo. Esse processo você sabe mais do que eu. Todo esse processo digestivo e tudo mais. Vai dar um impacto. Então, o que a gente quer? Minimizar isso. Minimizar esse impacto. E depois lá frente, se a gente sabe de língua, a gente sabe que a língua vai ser capaz de realizar as funções. Então, vai deglutir, vai mastigar, vai falar. Todo mundo com anquiloglossia faz isso. Senão, se não comer, ia estar morto, não ia estar vivo. Né? Vai falar, porém vai fazer tudo com adaptação. Então, a língua ela vai se adaptar às novas condições. Porém, essas adaptações nem sempre são boas e causam impacto na vida. Muito. Eu sou testemunha. Quando eu começo a falar, não deixo ninguém falar, você sabe, né? Eu sou testemunha, né? Eu recebi uma mensagem hoje de uma mãe que eu fiz o diagnóstico, ela sofreu muito, muito, muito quando ela teve o bebê. E ela chegou para mim amamentando ainda, porém com complemento, né? E o bebê tinha 4 meses. E aí nós fizemos a cirurgia e ela conseguiu ainda amamentar exclusivo 2 meses e depois conseguiu amamentar o restante. E foi muito interessante que ela entrou em contato comigo e ela falou assim, Roberta, o meu sobrinho nasceu com a língua presa. Ela fez o diagnóstico. Eu falei, verdade. Ela falou, só que a minha irmã não quis fazer a cirurgia do meu sobrinho. Hoje, ele está com 3 anos e ele, assim, tem uma dificuldade para se alimentar imensa. Ele não mastiga nada que é sólido, duro. Ele só come coisa mole. E principalmente carne, a minha irmã diz que ele não gosta, mas na verdade ele mastiga, mastiga, mastiga e cospe fora. Então, se ele não gostasse, ele não iria nem mastigar, ele já ia cuspir antes de mastigar. E na verdade, o que acontece? Ele não tem toda a movimentação e ele se cansa durante a mastigação. E aí a família resolveu agora, com 3 anos, procurar para ver se ainda resolve o problema. Mas
resolvido antes, e a mãe não conseguiu amamentar. Uhum. Eu acho, Roberta, eu tenho uma teoria das crianças que não gostam de alguns alimentos. Quando tudo corre bem e as mães chegam e falam, ai, não gosta de carne, eu falo, será? Porque quando você não tem uma habilidade oromotora para dar conta daquele alimento, imagina uma carne dura que você está lá mastigando, mastigando, mastigando. Essa carne, a fibra está abrindo, então ela está se hidratando e só aumentando de volume dentro da sua boca. Chega uma hora que aquilo está muito maior do que o que você pôs na boca. Como é que você vai engolir aquilo? E daí eles põem para fora. Né? Então eu Isso, falo, será que não gosta? Ou será que foi associando que eu não dou conta de engolir direito aquilo, de mastigar, então eu não quero comer, né? sim. E aí, quando a gente vai para o leite materno, o leite materno, 80% do sabor dele é de umami, né? E na carne, a gente tem sabor de umami também. Então, quando a gente vai Aham. para degustação, a gente vê que a tendência é gostar muito de carne, porque a carne tem o gosto de umami, o sabor de umami, que é muito parecido também com o leite materno. Então, Uhum. poucas crianças não gostam de carne, na verdade, do gosto da carne. Então, Sim, quando uma recusa, vale a pena a gente pesquisar porque essa criança está recusando a carne. eu concordo plenamente. Você sabe, a Thalita está falando, a Thalita Prata está comentando aí que ela tem, a mãe não quis fazer quando criança e que ela foi fazer quando entrou na faculdade e tem sequelas até hoje. E, Sim, porque e na tem verdade mesmo. tem. Aí a fono, ela melhora, isso não tem dúvida. A gente melhora essa função. Só que muitas vezes a gente melhora com adaptação. E Sim, às vezes essa adaptação não é satisfatória. sim. Então, não é boa, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, e isso me preocupa, e eu falo muito para os fonoaudiólogos, que é assim, você conseguir que desenvolva a função é uma coisa. Você Uhum. conseguir que essa função seja adequada é outra. É outra. Perfeito. Então, Exatamente. temos que saber. Por isso que eu falo que o fonoaudiólogo que vai trabalhar com língua presa, com anquiloglossia, ele tem que saber muito de anatomofisiologia da língua. É. Muito. Porque a língua é adaptável. E aí você tem que saber qual é a musculatura da língua que tinha que funcionar nesta função e ela está usando uma outra compensatória. Se eu posso Uhum. deixar a língua sem movimento compensatório nenhum, por que que eu vou deixar ela com movimento compensatório presa? Então, Uhum. os fonoaudiólogos têm que pensar muito e têm que saber muito sobre a fisiologia da língua, porque a língua fala o que está acontecendo com ela quando a gente sabe olhar, Sim. né? Ela E pensar que nessa amamentação é um conjunto, né, Roberta? A gente tem precisa da língua e de todas as estruturas funcionando bem. Porque, por outro lado, também eu vejo, eu recebo muitas perguntas relacionando as dificuldades de amamentação só com o frênulo. Então, por exemplo, antes se falava muito da pega. Agora eu acho sim, que está todo mundo vendo que tem muito mais questões envolvidas. Mas eu tenho visto muita gente, quando pensa na língua, falar que é só o frênulo. Porque, não. por exemplo, na aula que eu dou há muitos anos sobre o impacto do refluxo sobre a amamentação, essa hipersensibilidade que o refluxo pode provocar, e de uns anos para cá, sempre quando eu vou explicar dessa hipersensibilidade, eu coloco uma alteração de frênulo. Eu falo, é como se fosse um frênulo funcionalmente. Aquela sensibilidade exagerada, o bebê posterioriza essa língua e vai sugar quase como se essa língua tivesse encurtada mesmo pelo frênulo, né? Limitada. E daí Sim, ele vai fazer os estalos, vai perder a pressão, vai engolir muito ar fazendo a aerofagia da mesma forma e pode não necessariamente ser o frênulo alterado. Então, por isso que eu acho que
a importância da fono nesse momento, né, Roberta? Que entenda das funções, de MO, de como funciona, das patologias que podem estar em torno, alterando tudo isso, não é? Eu sempre falo que o frênulo, ele é o último. Nós temos que descartar várias coisas antes de colocar a culpa no frênulo. Isso mesmo. Então, eu falo assim, tem que tomar muito cuidado. Às vezes você tem um cardiopata que não foi diagnosticado ainda. E ele vai ter a mesma sintomatologia do bebê com língua presa. Às Exatamente. vezes uma laringomalácia leve e vai acontecer a mesma coisa. Então, nós temos muitas patologias associadas à dificuldade de amamentação. E não é só o freno. Eu sempre friso, o freno é uma das possibilidades, das dificuldades, mas não é a única. E ele tem que ser por último, assim, eu descartei tudo, então agora vamos pensar no freno, né? Porque assim, pode confundir muito, porque é movimentação de língua. Então, pensando que o freno é uma limitação anatômica, o restante das patologias não é anatômico, é funcional. Sim. Da mesma coisa. Exatamente. Então, tá muito, muito, muito. Tem que conhecer, na verdade, né? Sim. A gente tem que ter conhecimento de tudo, de pelo menos tentar ter conhecimento de todas as possibilidades. A gente nunca vai ter de tudo, porque sempre vai surgir alguma coisa que a gente não sabe. Mas tem que ter conhecimento, né? E tem que ter muito critério para dizer que é o frênulo lingual. Tem que ter muito critério para encaminhar para a cirurgia. Isso, exatamente. É como se a gente fosse limpando o quadro, né, Roberta? Sim. A gente faz a avaliação, porque a amamentação é muito complexo. Tem o bebê, tem a mãe e tem o encontro, Sim. né? Então tem tudo isso para ser avaliado. E daí é como se a gente fosse limpando, e conforme vai limpando e a gente não tem a evolução esperada, porque o frênulo duvidoso é um ponto que você levantou, que eu fui refazer seu curso por isso. Que eu falava, meu Deus, eu acho que eu tô meio burra. Eu preciso aprender de novo. E eu fiquei muito feliz quando você falou, não, Rose, tem muitos duvidosos mesmo. E assim, o duvidoso, o próprio nome já diz, ele vai gerar dúvida. E na dúvida, a gente tem que ter um conjunto de características que dê segurança para a gente encaminhar para o procedimento cirúrgico. E nós temos muitos duvidosos, né? Que bom que muitos desses duvidosos acabam nem indo para a cirurgia. Mas, né? Eu tenho uma média que, assim, 9% são duvidosos dos bebês que a gente avalia. E desses duvidosos, 1%, por aí, em torno de 1% é que vai para a cirurgia. Os outros não tendo muita necessidade do procedimento cirúrgico, porque a língua desenvolve e tem um movimento sem adaptação. Então, assim, mas gera dúvida. E aí você fica naquela insegurança, mando ou não mando? Não, tem que esperar. Então, eu sou a favor de esperar até ter certeza de encaminhar. Porque, queira ou não, é uma cirurgia. Sim. É uma cirurgia. É uma Então, cirurgia. sim, estressa a mãe, estressa o bebê. É rápido? É rápido. Porém, estressa. Então, se você pode evitar isso, vamos evitar. Né? Com Você certeza. Tem uma pergunta da Adriana Teixeira, perguntando se o tipo de mamilo também pode estar influenciando nesse processo. Sim. Como o tipo de mamilo influencia de uma maneira geral na amamentação, ele também vai influenciar na alteração do freno, porque está altamente correlacionado. Né? Então, eu tenho muitos bebês com língua presa que a mãe tem um mamilo super protruso, elástico, que vai e o bebê consegue amamentar, ser amamentado e sugar. Qual é a diferença? A diferença é que esse bebê
ele vai se cansar, porque ele vai ter sempre uma resistência ao movimento. E hoje, os bebês, a língua, a musculatura geral dos bebês, eu tenho mais fibras rápidas. Fibras rápidas que tem que ter, porque ele tem que sugar, deve respirar, sugar, deve respirar, encadeado. Então, ele tem que ter muitas fibras rápidas na língua. Só que fibras rápidas se cansam facilmente. Então, se eu tiver uma resistência ao movimento, a chance dele cansar vai ser maior, né? Mas ele vai conseguir mamar, que foi o que eu falei no começo. Ele vai conseguir mamar, né? Porque com banho protruso mais ainda. Muitas vezes ele não mama com efetividade, né, Roberta? Aquele bebê que fica aquele tempo mamando, 1h30, 2 horas na mama. A mãe às vezes acha que está mamando e ele não tem uma sucção efetiva, né? Porque, na verdade, a criação de vácuo em alguns, eu posso ter os dois extremos. Eu posso ter excesso de vácuo, e aí também dificulta o processo de retirada de leite, e eu posso ter diminuição do vácuo. Então, nos casos de anquiloglossia, eu posso ter os dois extremos. Diminuição de vácuo e excesso de vácuo. O difícil de você trabalhar com anquiloglossia é que, assim, não tem um caderninho que você anote. A anquiloglossia causa isso. Não. Ela pode causar isso, pode causar aquilo, pode. Não quer dizer que toda vez vai. Então, por isso que a gente tem que saber fazer as correlações. Isso, exatamente. Se eu fizer a correlação, se eu tiver suspeita de que seja o frênulo. Por isso que eu tenho que fazer a triagem antes. A triagem vai me dizer, essa alteração que ele está tendo, essa dificuldade da amamentação, não tem nada a ver com o frênulo. Se vira para descobrir. Né? Ela vai dizer, olha, pode ser que tenha a ver com o frênulo. Ou ela vai dizer, tem a ver com o frênulo. Pode ser. Sim. Então, a triagem, ela vai fazer isso. Sim. O pessoal está falando que sua fala está fazendo um pouquinho de eco, Roberta. Mas eu acho que não tem muito o que fazer, né? Você não está com o microfone. Não. A Márcia está perguntando, nesses casos, se a amamentação pela mamadeira é indicada. Eu acho que é uma excelente pergunta, porque o nosso papel é sempre tentar batalhar pelo aleitamento materno, por conta da gente saber de tantos benefícios. Mas, obviamente, quando a gente trabalha com gente, falando uma coisa que você acabou de falar, né, Roberta? As palavras sempre e nunca, eu acho que tem que ser eliminadas, porque nós temos seres humanos na nossa frente e a gente pode ter inúmeras situações muito diferentes uma da outra, e eu sempre falo que tudo é uma ferramenta, e o bom senso que vai fazer com que essa ferramenta tenha um bom uso ou um mau uso. Então, vai depender de como a gente utilizar. Eu acho que em alguns momentos a gente tem algumas ferramentas que podem salvar a amamentação, né? Poder perpetuar. Na verdade, assim, eu não faço indicação de mamadeira. Eu não faço, porque se tem condição de amamentação, se eu vejo que tem condição, eu vou fazer tudo para esse bebê ser amamentado. Né? O que acontece é que muitas vezes esse bebê já vem com uma mamadeira para avaliação. Isso, a maioria. Porque a mãe não está aguentando, porque não foi diagnosticado, porque não foi bem orientado, ou às vezes porque ela quis dar, porque ela não queria, não perguntou para ninguém e simplesmente introduziu a mamadeira. E aí eu faço todo o trabalho com essa mãe no sentido de dizer, olha, você tem condição. Ou às vezes a mãe não tem mesmo condição. Mas eu tento o máximo o processo de amamentação mesmo. Muitos bebês que chegam para mim estão sendo amamentados, mas que utilizam complemento, e é por conta do frênulo, a gente tem conseguido deixar só em amamentação exclusiva. Tira o complemento. É tão bom isso, né? Tem que
A hora que a mãe sente segurança e vê que o bebê está conseguindo mamar, ela mesma já vai deixando de lado a mamadeira. Porque ela vê que ela é Exatamente. capaz, né, É, de amamentar. Então, assim, o último caso é que a gente vai. É lógico que a gente não vai deixar um bebê morrendo de fome. É fato. É bom claro. senso. Mas não é fono que vai indicar a fórmula. Isso é importante. Não é Sim, a gente, é o né? pediatra. É o pediatra, exatamente. Então eu nunca vou dizer, ai mãe, complementa. Ai mãe, não. Eu vou ver o que foi orientado esta mãe e vou dar o meu parecer fonoaudiológico, que não é indicar fórmula. Isso Sim, não é da, né? A gente sim. não pode. De forma alguma, né? Ó, a Thalita tá perguntando do seu curso online na quarentena, Roberta. Olha, eu preciso me tornar tecnológica. Eu tenho um pouco de receio de dar o curso online. Na verdade, eu vou dar um curso online com receio. Por quê? Com receio. Quem fez meu curso, quem faz meu curso, sabe que eu mostro o que eu faço, né? Eu tenho muitos vídeos de pacientes, tenho, né? Eu tento mostrar o máximo daquilo que eu faço. E eu me pego nessa coisa da mídia, né? De você não saber o que vai ser feito com os vídeos que você está disponibilizando, por mais que a gente tenha autorização da família. Então, eu Uhum. ainda fico um pouquinho resistente com isso. É Eu, difícil mesmo. é difícil, porque o meu eu tenho que mostrar, as pessoas têm que entender. E aí é muito difícil você expor um paciente ou expor uma mãe e cair na mídia. E a gente não sabe o que as pessoas podem fazer. Pode fazer muita coisa, a gente sabe. Sim. Eu dei agora um curso para Portugal online, que foi uma experiência assim diferente, e eu fui falando, eu não fui mostrando. As pessoas parecem que entenderam, e a gente foi Aham. tentando ter mais ou menos uma prática lá, conforme eu fui falando. Aham. Mas que dá para entender o que é o protocolo, mas não dá o conhecimento suficiente. É. Né? Então é muito difícil. Então eu ainda estou um pouco resistente. Eu tenho muitos convites para dar o curso online, mas eu ainda estou um pouquinho resistente nisso. Eu, como chama? A Cris do CEPAC Ribeirão Preto, em Bauru, eu vou me propus a dar um curso para ela online de 6 horas, 3 horas no dia, 3 horas no outro, e mas num molde completamente diferente do que eu dou presencial. Não É. tem como ser, né? É. Então eu falo para as pessoas, eu não engano as pessoas. Então eu vou dizer, não, o curso online não é igual ao presencial. Porque o presencial você sabe, você tem domínio daquilo que que as pessoas estão fazendo. Sim. E o online não. É Então eu tenho difícil. muito medo, que eu estou lidando com bebês, com mães com dificuldades, e eu É. não gosto de pôr assim na mídia, né? De um modo geral. Exatamente. Eu também tenho vivido esse dilema. Roberta, uma das perguntas que chegou foi se os ruídos na mamada sempre são sinal de freno alterado. Acho que a Não, gente já falou um pouquinho disso, né? nem os ruídos, nem os estalos, Isso. nada é só de freno. Pode estar presente nas alterações de freno, mas pode estar presente em outras coisas também. Então, assim, quando a gente analisa o protocolo, vocês vão ver que na hora que a gente vai associar com a sucção e com a deglutição, eu Uhum. não tenho nada mais do que pontuação 1. Por que eu não tenho mais? Porque a pontuação 1 do protocolo diz assim: pode estar presente nas alterações de freno, mas pode estar presente em outras coisas também. Então, Uhum. cuidado, não culpe o freno com tudo isso que está acontecendo. Então, quando a gente entende
divide a pontuação, porque a pontuação do protocolo ela foi definida por análise estatística e clínica. Uhum. Né? O que tem correlação com o quê? E aí surgiu a pontuação. Não é fácil você fazer um protocolo, é muito difícil. Você correlacionar, você pontuar, você tem que testar de novo, tem que mandar para juízo, não é uma coisa que seja fácil. Então, a pontuação dele é assim, 0 não tem nada a ver com freno. 1 pode estar presente nas alterações do freno, mas pode estar presente em outras coisas também. 2 é para ficar esperto que pode ter a interferência do freno. E 3 é o característico. Então, quando a gente olha o protocolo, a gente vê que a gente só tem 2 número 3. Uhum. Então, tem poucas coisas que me dão assim a certeza de que é o freno. Pouquíssimas coisas. E Sim. mesmo assim, ainda eu preciso ter uma pontuação grande para encaminhar para procedimento cirúrgico. Uhum. Não é com 3 que eu vou pontuar. Sim. Eu posso ter sinais de alteração de freno e não ser alterado. E não está limitando o movimento da língua. Exatamente. Né? Então, quem avalia por uma característica só, isso me preocupa. Porque a gente nunca pode avaliar por uma característica só. Uhum. Tem que ter um conjunto de características para dizer que existe limitação do movimento da língua. Sim. Ó, tem 2 perguntas interessantes. Ó, a Cláudia Xavier está perguntando o que você tem observado dos outros profissionais da área de saúde estarem utilizando. E a Lívia perguntando quando já é uma indicação cirúrgica, tem restrição de meses do bebê para fazer a cirurgia? Tá. Então, primeiro eu vou responder da Cláudia. Oi, Cláudia, você está me ouvindo? Tudo bem? Eu, particularmente, acho que quem pode avaliar frênulo é quem trabalha com a cavidade oral, quem estuda a cavidade oral. Então, se você vê no meu curso, quem pode fazer meu curso? Fono, médico, pediatra otorrino, às vezes cirurgião pediatra, porque vai fazer cirurgia, e odonto, que são profissionais, para mim, que estudam cavidade oral. Isso para fazer a triagem. Porém, a função é o fonoaudiólogo. Ninguém estuda função, habilitação e reabilitação como fonoaudiólogo. Então, o que a gente tem visto? Nós temos vários profissionais, por exemplo, tem hospitais que os pediatras querem fazer o teste. E aí não deixam o fono fazer. Aí o que acontece? Quando chega no duvidoso, ele não dá conta. Ou ele faz a cirurgia e fala assim, vamos ver o que vai dar, ou ele fala assim, eu preciso de uma fono. Por quê? Porque daí tem que ser um especialista. Eu tenho a história de uma fono, que ela foi muito bonitinha, eu acompanhei a história dela, que foi exatamente isso. Ela fez meu curso, foi super animada no hospital dela. Chegou, o pediatra falou assim, não, sou eu que faço. Você só vai fazer os casos que eu tiver dúvida. Ela ligou para mim chorando. Ela falou, Roberta, ele só quer que eu faça nos casos que tem dúvida. Eu falei assim, mas faça, começa a fazer nos casos que tem dúvida, mostra o teu trabalho. Você vai ver, que isso aí vai melhorar. Foram, assim, 6 meses ela fazendo só os casos duvidosos. E ele, assim, passou 6 meses, ela ligou para mim, ela falou assim, Roberta, você não sabe o que está acontecendo. Eu falei, o quê? Todos os bebês que nascem no meu hospital são duvidosos. O pediatra manda tudo para mim, porque ele diz que é tudo duvidoso. Entendeu? Então, ele não reconheceu que ela sabia muito de função, mas ele começou a ficar na dúvida se o que ele estava fazendo era certo ou não. E aí ele começou a dizer que todos eram duvidosos. Então ela acabou fazendo todos os exames, todos os testes,
porque todos eram duvidosos, né? Então, veja, conforme a gente vai mostrando o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é muito importante e ele dá resultado, né? Quando a gente sabe o que a gente está fazendo, dá um super resultado. Os profissionais acabam entendendo o quanto a fono é importante. Sim. Não sei se eu respondi para a Cláudia. Ela vai dizer se eu respondi. Mas eu penso assim, a triagem, esses 3 profissionais podem fazer, porém a função, eu acredito que seja da fono, porque é a fono que estuda as funções orofaciais. Ela que vai estabelecer relações. Tá bom? No mundo, quem faz diagnóstico de anquilossia em maternidade não é fono. Não é fono. São as parteiras e são os consultores de amamentação, que normalmente fazem, né? Mas eles têm uma visão restrita, que é só de amamentação. E a fono tem uma visão mais ampla, que são de todas as funções orofaciais. Então, eu acho a fono fundamental. Fundamental. Eu concordo. Tinha uma outra pergunta, eu não sei se você lembra. Ah, o que era? Não lembro. Eu também não estou lembrando. Mas tem uma colocação importante de uma mãe aqui que está falando que o filhinho dela é prematuro, que está com 2 anos e não fala. Então, acho importante explicar, né, Roberta, que o impacto que o frênulo pode ter na fala não é que a criança não vai falar. Né? São outras questões que podem acontecer. Isso. Quando eu falo assim, todo mundo associa anquiloglossia com língua presa e língua presa com todas as dificuldades de fala, né? Ceceio é língua presa, atraso de fala é língua presa, gagueira é língua presa. Só que não é. Só que não. O fato de não falar, a chance de ser, eu não posso falar que não é, mas a chance de ser é muito pequena. Muito pequena, porque a língua presa ela não impede de falar, nem dá atraso de fala. A língua presa dá uma diferença em como fala determinados sons da fala, né? Mas não causa atraso de fala. Então, provavelmente não seja língua presa. Eu não posso afirmar de pé junto, mas provavelmente não é língua presa. Exatamente. E a língua presa não dá impacto no início da fala. Ela dá impacto no final da aquisição do som da fala. Que é no lá, no irá, que são os sons mais difíceis do português brasileiro. Eu lembrei o que a moça falou. Lembrou? Que ótimo. Que é da cirurgia. Lembra? Quando fazer a cirurgia? Isso mesmo. Eu só não lembro direito o que ela perguntou, mas era alguma coisa cirúrgica. Quando fazer a cirurgia? Que idade, mais ou menos, se pode ser recém-nascido, né? Mas essa era uma pergunta que tinha vindo também. Então, acho que é importante falar. Na verdade, a cirurgia, ela tem que ser feita quando é feito o diagnóstico. Então, se nasceu nas primeiras horas de vida, pode fazer? Deve fazer. Nós temos vários hospitais no mundo que eles nem pedem autorização, teoricamente, para os pais. Eles já veem que tem, já fazem a cirurgia e já mandam para a mãe feita a cirurgia. Exato. O parto é feito. Em muitos locais do mundo é feito. Então, o ideal é fazer na hora que detecta. Mas não conseguiu fazer. Tá com 2 meses? Faz. Tá com 4? Faz. Tá com 6? Faz. Então, assim, por que eu falo faz? Porque eu tenho que pensar, e aí nós vamos voltar lá no começo, quando você falou, da língua em repouso. Então, a língua, ela foi feita para ficar acoplada ao palato. Ela foi feita, a configuração dela inteirinha foi feita para ficar acoplada ao palato. E por que ela tem que ficar descansando lá, né, Roberta? No céu da boca. descansando lá, quando a gente está quietinho. A literatura, ela dizia, antes, uma literatura mais antiga,
que a língua, ela tinha que ficar entre os rodetes gengivais, entre as duas gengivas, tá? Do bebê, para ocupar o espaço que futuramente seria dos dentes. Isso é um paradigma da literatura. E a gente conseguiu quebrar esse paradigma. Por quê? Quando a gente vai para a primeira referência, os primeiros autores que fizeram isso, que falaram isso, na verdade, eles não fizeram estudos. Eles colocaram uma ideia que eles acreditavam. Porém, eles não testaram essa hipótese. Eles só disseram que acontecia isso. E o que a gente fez? A gente foi testar. Então, a gente pegou um grupo de bebês, eu não lembro se foi 400, acho que foi 400, 600 bebês, e a gente foi ver a posição de repouso da língua nesses bebês. Para ver a posição de repouso na língua, o bebê, clinicamente, ele está dormindo. Porque o bebê com a língua acordado, a língua dele está em função. Porque o bebê conhece o mundo pela língua. Então, a gente nunca pode ver posição de repouso da língua com o bebê acordado, só com o bebê dormindo. Então, é essa condição clínica para que a gente veja a posição de repouso do bebê. E o que a gente viu? Os bebês que não têm alteração de feno, eles ficam com a língua acopladinha, bonitinho, mas desde que nasce. A língua fica ao palato. Não é língua na papila. Eu tenho brigado muito com os fonoaudiólogos que dizem que a língua tem que estar, a ponta da língua tem que estar na papila. Não existe isso. É a parte anterior da língua tem que estar acoplada ao palato. Então, a língua, ela tem que estar na posição de deglutição e repouso. Porque a gente pensa em deglutir, a gente não pensa em deglutir, tá? A gente vai deglutir. Então, ela tem que estar pronta para fazer a função de deglutição. E isso a gente tem visto em crianças maiores e adultos por ressonância. Então, quando você vê exatamente como a língua tem que ficar. Os estudos que a gente tinha por cefalometria, colocação de bário na língua, eram os estudos que tira a pessoa da posição habitual dela e a língua vai sair da posição habitual, ou coloca bário e aí a língua deixa de estar em repouso. Ela passa a estar em função, porque ela tem que reconhecer aquilo que foi passado nela. Tá. Então, ela não está mais em repouso, ela está em função. E isso a gente só foi descobrir muitos anos depois, tá? Recente. Tá. Não adianta, a gente tem que fazer, não pode ter nada na língua, não pode tirar da posição, não pode passar nada na língua, porque senão ela deixa de estar em repouso e passa a estar em função. Porque uma das funções da língua é paladar. É sabor. Claro. Então, a gente não pode fazer nada com isso. E aí cai por terra. Então, não dá. Tinha travado, Roberta. Então vamos lá. Mas parou aonde? Você tinha falado que não dá por causa do paladar. Sim. E essa história da língua na papila também não existe. A ponta da língua na papila, se você ficar 15 minutos com a ponta da língua na papila, você vai ter dor na cervical. Com certeza. Porque você começa a recrutar músculos para conseguir ficar nessa posição. Né? Então, a língua não fica na papila incisiva, ela fica acoplada nas rugas palatinas, tá? Mas não tem a ver com a questão da papila incisiva, apesar de estarem muito livres. Né? Ou não sabe que não. E é graças a essa posição que o crescimento facial vai ser direcionado pela postura dessa língua. Por isso a gente pensar no repouso como função, né, Roberta? Sim, até por conta de que a língua, ela é responsável pela expansão da maxila, não pelo crescimento.
mas pela expansão. Quando a gente vê casos de aglossia, crianças que nascem sem a língua, quando a gente olha a maxila, ela está totalmente afrésica. Por quê? Porque eu não tenho língua para fazer a expansão. Ela cresce, porém ela não se expande. Porque Isso. a expansão é a língua. Então é um papel fundamental. E esse estudo, Roberta, quando você mostrou isso no seu curso, eu falei, yes! Porque daí é que eu comecei a me atentar como a gente precisa pensar no tempo intraútero, né? Sim. Tem muita coisa que acontece, tem função no intraútero já. Então, se a gente pensa que lá no intraútero tem... Quando a gente vê isso, essa foto que você mostra no curso, daí você fala, bom, então eu tenho que considerar esse tempo intraútero também, né? Também. Imagina, porque o bebê ele suga e ele deglute intraútero, Sim. né? Imagina o quanto esse bebê com língua presa fez isso de uma forma inadequada, vai. Não é inadequado, é conforme ele conseguia. Então, ele também tem todo um engrama de uma musculatura que fez aquilo que conseguia fazer. Exatamente. É lindo, né? A gente vai conversando, vai puxando os fios. E quando tem um papo bom, a gente vai encontrando as conexões, só vai aumentando. Parece conexão neurológica mesmo, né, Roberta? Olha, tinha uma pergunta, Roberta, que era os tipos de frênulo. E, inclusive, pedindo para você falar do submerso. Na verdade... Já está com pouco tempo, estamos quase no final. Tá bom. Então, esse é um assunto extremamente polêmico. Na verdade, não existe tipo de frênulo. Existe característica anatômica do frênulo. Então, eu posso ter o frênulo de várias maneiras. Delgado, espesso, longo, curto, submerso, submucoso, posterior. Tá bom? Nós tentamos, há um tempo atrás, eu e a doutora Irene, classificar as alterações do frênulo, os tipos. Porém, conforme a gente foi analisando, a gente falava assim, mas esse não encaixa. Esse aqui também não encaixa no que a gente fez. Esse outro também não encaixa, esse outro não encaixa. E aí o que a gente chegou à conclusão, não tem como classificar. Porque é individual. Porque a anquilossia, ela se forma no período embrionário. Então, tem que ter morte celular desse tecido. E o tecido que fica é o que não sofreu morte celular programada. Porque morte celular programada é genética, é individual. Então, eu não vou ter igual. Eu posso ser parecido, mas eu não vou ter igual. Então, não dá para classificar em tipos. Agora, existe o frênulo submerso, submucoso, posterior? Existe. E assim, muito controverso na literatura. Tá? Então, o que eu considero frênulo posterior? Porque existem outras possibilidades que eu vou explicar. É aquele que está recoberto por uma cortina de mucosa. Então, a gente não visualiza ele. Para eu preciso posteriorizar a língua. Se eu posteriorizo, aí ele vem e aparece. Isso é o que eu considero frênulo posterior. Tá? Este frênulo posterior, dificilmente ele dá impacto na amamentação. Sim. Não faz nada. Esse, claro, você não vê nada. Porém, na literatura, alguns profissionais chamam anquiloglossia posterior. Não é o frênulo posterior. Então, o que eles consideram anquiloglossia posterior é aquele frênulo curtinho, muito curtinho, que está no terço médio da língua, lá atrás. Então, eles consideram isso anquiloglossia posterior. Eu não considero isso, porque ele está
invisível. Para mim, Aham. hipoteria não se vê. Mas a literatura também diz que chama isso de anquilossia posterior, Tá. tá bom? Ó, Então, se cair, eu vou te chamar de novo para a gente terminar esse assunto. tá bom. Então, na verdade, assim, existe muita controvérsia em relação à nômina que se utiliza. A Uhum. maioria dos estudos que fala de frênulo posterior ou que fala de anquiloglossia posterior não mostram imagens claras. Então, você não consegue definir o que é que eles estão falando, tá? É diferente do estudo que a gente publicou, que a gente colocou várias imagens do que é frênulo posterior, para que as pessoas saibam o que é. Uhum. Os estudos que falam de anquiloglossia posterior não mostram a anquiloglossia posterior. Em 2013, a gente teve um artigo publicado de uma odonto que ela fala assim, repensando o frênulo posterior. Então, ela diz assim, cada um fala uma coisa de frênulo posterior. Então, o que é frênulo posterior? Tem que estar padronizado. Então, isso também não está padronizado na literatura, tá? Uhum. O frênulo posterior é esse que a gente não vê, só vê com uma nota específica, e ele dificilmente dá impacto na amamentação. Agora, se for esta anquilossia que você vê, mas ele é só curtinho e pequenininho, pode ou não dar impacto na amamentação. Perfeito, querida. Bom, a gente já vai cair e eu Que pena, queria agradecer todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, muitas pessoas mandando beijos para você, Roberta, para mim. beijo. Obrigada pelas perguntas, por tanta participação. E, Roberta, não tem como te agradecer, né? Enfim, é muito assunto, é muita coisa. Daria para mais 5 lives. Mas eu acho que é muito importante a gente ter essa mensagem da importância do conhecimento para a aplicação do protocolo. Sim, e eu agradeço o convite. Para mim foi assim um desafio. Eu falei que eu estou estreando na live e tinha que ser com uma pessoa que eu confio, que é você, e foi muito Obrigada. legal. Não fiquei traumatizada. Que legal, que bom. Eu te agradeço muito a confiança e essa honra. Tá bom, querida? Eu agradeço o convite. Tá bom. Beijo, Que tenhamos muitas ainda. com certeza. Beijo Beijo. enorme, Eu beijo para agradeço todo a mundo. presença de todos. Foi um grande prazer estar com vocês. Que coisa boa. Eu também fiquei muito feliz. Beijo, querida. Beijo.